Então, gente, vamos conversar falando um pouquinho sobre esses efeitos que nós vamos produzir hoje, com esse efeitozinho que eu falei pra vocês no degradê. O fundo do mar é um tema bem colorido, bem rico, e é um tema que eu sou apaixonada. Então, como é um tema muito rico, a gente tem que explorar ao máximo a paleta de cores, deixar tudo bem alegre, bem vivo, e eu acho que é por isso que chama tanta atenção das crianças, porque é um tema muito colorido. E nessa fase, o primeiro aninho, o segundo aninho, tem que ser uma coisa que chama atenção, para a criança poder interagir. Então, assim, são temas, é um tema bem colorido, então a gente tem que explorar as cores, mas de uma forma que tenha harmonia, porque tem gente que coloca tanta informação e aí uma coisa briga com a outra e não funciona, gente. Então, o ideal é que você saiba trabalhar com as cores de uma forma harmônica. Vamos começar fazendo as aplicações do nosso pirulito. Nós vamos fazer um pirulito com peixinho, mas eu vou dar a opção também para fazer com tartaruguinha. Por exemplo, nós vamos usar todas essas cores aqui, tá vendo? De uma forma que não vai ficar uma cor brigando com a outra e um elemento brigando com o outro. Então, eu acho importante saber trabalhar com as cores. Porque saber fazer, produzir é uma coisa, agora saber trabalhar e combinar entre si já são outros 500, então eu acho isso muito importante. E é exatamente por isso que muitas pessoas falam, Carla, o seu trabalho eu reconheço pela forma como você faz essa combinação da paleta. Porque eu acho muito importante o meu trabalho combinar com o trabalho da decoradora, com a arte do convite, com a arte do painel. Então eles têm que conversar entre si. Não adianta eu trabalhar sozinha. Uma festa não é composta sozinha. Então eu acho que a gente tem sim que trabalhar toda essa parte da paleta para deixar tudo combinando. A festa toda trabalhando junta. Então os doces não pode ser diferente, gente. Então a gente tem sim que saber como fazer essa combinação para ficar tudo perfeito. Aí é a hora que a mãe vai olhar e vai falar, gente, ficou tudo lindo. E é esse diferencial que separa um profissional do outro. Um profissional que sabe trabalhar bem com todas as cores, os elementos, de um profissional que simplesmente joga informações sem saber se uma coisa está funcionando com a outra. Então, gente, sempre prestem atenção nisso. Eu falo isso para as minhas alunas. Não é simplesmente você pegar um doce e fazer. Você tem que planejar o que você vai fazer e, mais do que isso, estudar primeiramente a paleta que você quer construir. Esse tapetinho, tem muita gente que me pergunta, cara, você trabalha com ele pra quê? Isso aqui, gente, é pra você, é um tapetinho antiaderente pra pasta americana não pregar. Tem gente que usa açúcar impalpável, amido de milho, eu não gosto, eu uso só o tapetinho, que eu acho que não suja o trabalho e ele faz totalmente o efeito que eu preciso aqui, que é para não grudar a pasta. Então vamos lá, vou começar fazendo os apliques. Eu vou fazer uma tartaruguinha, que é essa daqui, olha o tanto que ela é lindinha. Uma concha, pode ser, gente, o que vocês têm aí, tá bom? Então fiquem à vontade para usar os elementos que vocês têm. Eu tô dando sugestões, mas vocês vão usar o que vocês já têm disponível aí. Ó, eu vou usar esse peixinho aqui. Vocês também podem usar o que vocês tiverem aí. Então vamos lá, vou fazer o peixinho amarelinho. Olha, eu vou pegar a pasta americana, vou mexer um pouquinho só para ela ficar mais macia. E aí agora eu vou fazer o peixinho. Eu já fiz gente, que ele já tá até durinho, ó. É porque pra fazer essa pinturinha, eu preciso dele mais firme. Então, como eu já sabia que eu ia usar, eu já fiz antes pra gente agilizar aqui e não ficar o efeito feio, né? Pra ficar bem acabadinho. E vou tirar essas rebarbas, né? Pra gente poder fazer o acabamento do nosso peixinho. Ó, agora nós vamos fazer a tartaruguinha. Eu vou pegar um verdinho um pouco mais firme, ou mais escuro, desculpa, mais escuro. E aqui um mais clarinho pra gente fazer as patinhas. Então eu vou começar com o corpinho. Vou pegar um pedacinho e vou fazer uma bolinha. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Aqui. E vou fazer o casquinho dela. E vou ajeitando aqui, viu? Com a pontinha da esteca ou a ferramentinha que vocês usam aí.
E agora o verde clarinho. Deixa eu mostrar como é que ficou. Olha, só coloquei lá no casco, no fundinho, tá vendo? Ó, agora eu vou colocar a perninha dela, que é um verde mais clarinho. Esse efeito aqui, gente, que eu tô fazendo, a gente pode fazer diretamente com a pintura, tá? Aqui nessa daqui, que eu fiz antes, que eu já fiz pra secar um pouquinho, eu fiz ela toda verde clara e fiz a pintura por cima, o processo fica muito mais rápido e ágil. Mas, pra quem não sabe, faz desse jeito que eu tô fazendo aqui, tá? É mais prático e para produzir em alta escala funciona melhor, né, gente? E fica um acabamento melhor. Depois eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Aqui eu vou tirar as rebarbinhas. Porque quando a gente faz várias cores de pasta em um mesmo molde, quando a gente aperta, pode ser que saia, que não fique perfeitinho. Tá vendo essa aqui que eu fiz antes? Olha, que esse pedacinho não ficou bom, porque é como se não tivesse ficado verdinho. E quando a gente faz a pintura, não tem esse problema, tá vendo? Fica perfeita. Então eu acho que na minha opinião, eu prefiro fazer assim, que o acabamento fica perfeitinho, do que fazer assim, além de andar mais rápido, né? Mas vamos torcer pra essa aqui sair boa. Essa aqui saiu boa, gente. Só a perninha aqui que deu a cabecinha que deu uma saidinha, mas a gente arruma com a esteca, ó. Eu empurro aqui, ó, pra tampar o verdinho. Aí, tá vendo? Então, pra quem não trabalha com pintura ainda, faz desse jeitinho que funciona também. Então, aqui eu já fiz a tartaruguinha, fiz o peixinho e agora eu vou fazer a concha. Então, tá. Então, vamos fazer a conchinha. Gente, eu vou usar essa daqui, mas vocês vão usar a que vocês têm, tá? Eu vou ajeitar com a pontinha da esteca pra ficar um acabamento bem bonitinho. Aí, agora então a nossa conchinha também tá prontinha, tá vendo? Então, agora vamos começar a nossa montagem. Antes de montar, eu já vou fazer a pintura no peixinho e na tartaruga. Aí, na hora de montar, eu mostro como que fica o efeito com cada um. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar para fazer a pintura no peixinho esse corante da FAB, que é vermelho morango brilhante. Mas você pode fazer qualquer outra cor, com azul, pode usar perolado, mas como é um tema muito rico em cores, eu quero explorar o colorido. Então, olha aqui, eu vou pintar as duas. Aqui eu fiz com corante, pintura, e aqui eu fiz com a pasta. Aqui, gente, tem a diferença de cor, porque eu não desbotei o verde, eu fiz o verde mais concentrado. Mas se eu quiser chegar nessa cor, eu posso chegar. Vou começar com o verde na tartaruguinha, depois eu vou pro vermelhinho no peixinho. Aqui, gente, é um corante, esse corante é o corante em pó da Gran Chef. Ele é o verde natural, eu não vou misturar nada nele, eu vou pegar ele purinho e não vou misturar álcool, tá? Eu vou pegar e vou fazer um esfumaçado. Eu vou sujar a pontinha, vou tirar o excesso. Só que, gente, quando vocês forem fazer isso, toma muito, muito cuidado. Tira tudo de perto, porque senão mancha mesmo. Vou até tirar meus peixes daqui. Ó, vou tirar todo o excesso. E vou começar a minha pinturinha. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui mais concentrado e vou esfumando para dar esse efeitozinho da tartaruguinha. Na cabecinha, vou esfumar. Não pode misturar o álcool aqui, tá, gente? O que eu quero agora é só esfumar esse detalhezinho da perninha para dar um aspecto mais rústico, mais natural na minha tartaruguinha. Tá vendo por que eu tenho que tirar o excesso? Porque é uma coisa suave. Olha aqui, gente, já deu um efeito lindo. Não sei se dá pra vocês visualizarem, mas olha aqui que coisa mais linda. Só isso já enriquece qualquer trabalho. Vou tirar o excesso de novo e vou colocar sempre mais forte nas extremidades e puxa raleando. Vocês fazem maquiagem aí, gente? Sombra é mais ou menos a mesma coisa. Você começa concentrado no canto do olho e vai diluindo
para a parte do meio, para a pálpebra. Aqui é a mesma coisa, você começa mais concentrado nas extremidades e vai diluindo, fazendo esse degradêzinho. E aqui na cabecinha também. Agora eu vou fazer nessa outra. A mesma coisa, ó, vou puxar aqui. Aqui também. Olha que linda que fica. Já dá um efeito, assim, bem real pra nossa tartaruguinha, tá vendo? Eu acho incrível a gente trabalhar com as técnicas de pintura associadas nos doces. Enriquece e o seu cliente vê que você tem técnicas diferenciadas que você está oferecendo. Então, você acaba podendo cobrar um preço diferente. Porque quando você tem técnicas, você sabe que você tem um diferencial. Então, você cobra mais caro e o seu cliente paga sem sofrimento. O peixinho é a mesma coisa, você vai trabalhar esse degradê nele também. A única diferença é que agora nós vamos molhar com álcool de cereais. Álcool de cereais eu coloco dentro desse conta-gotas para facilitar a aplicação. Então aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho, vou usar a tampinha mesmo, porque eu tô usando, vou pintar só um. Mas se eu fosse pintar vários, eu colocava naquela paletinha de pintura. Porque aqui, ó, vira uma lambreca quando é muita quantidade. Coloquei só um pouquinho de corante e agora eu vou vir aqui e vou pegar o pozinho. Ele é aquele brilhante, viu, gente? E vou diluir. Não pode ficar muito ralo nem muito concentrado. Você logo vai começar a ter esse feeling para saber quando é que tá realmente muito concentrado. Então agora nós vamos fazer assim, ó. Você começa nas extremidades mais forte. Tá vendo? E vai puxando mais fraquinho. Começa aqui nas extremidades mais forte e puxa fazendo esse degradê. O miolo eu não quero pintar, tá? Então agora eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa no rabinho. E puxo pra cá. Aqui essa partezinha, eu sempre gosto de fazer esse acabamento pra ficar perfeito, ó. Nossa, eu tô fora do foco, desculpa, gente. Voltei pra cá. É aqui que eu tava falando, tá vendo esses acabamentozinhos aqui? Eu pinto também. Porque a pessoa, qualquer ângulo que ela vê do doce, vai estar com acabamento bem feito. E tem gente que não se preocupa com isso. Tá vendo aqui? Agora aqui eu vou raleando. Faço bem aqui nesse meio amarelinho, pra ele não ficar tão vazio. Eu vou fazer só esse efeito aqui, ó. Eu nem força não coloquei, tá? Só fiz esse... Agora eu vou mostrar de pertinho pra você visualizar. Não, mas de longe parece que dá pra ver melhor, né? Aí, tá vendo? Olha que lindo que já ficou. Já deu um outro efeito. Simone, esse corante é esse aqui, ó. Da Fabi, vermelho morango, tá? Ele é brilhante mesmo. Depois que eu fiz esse efeito aqui no meu peixinho, eu vou fazer o detalhezinho de canetinha comestível. Eu uso essa daqui, ó. Tá vendo? Ela tem duas pontinhas, essa aqui mais grossinha e essa mais fininha. A minha tá tão usada, gente, ela é antiga, mas eu sou apaixonada, uso demais. Uso pra fazer olhinho, tudo, eu uso essa canetinha aqui, ó. Então, aqui que eu vou fazer agora. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui, só pra você ver de pertinho. Eu vou vir aqui na divisa do peixinho, vou passar a caneta e vou fazer o olhinho. Só isso, pra fazer esse efeito aqui. O meu peixinho tá prontinho. E olha só, gente, vocês vão ver como é que isso aqui enriquece o trabalho de vocês. Olha aqui, esses detalhezinhos vai deixar o seu trabalho bem rico e você vai ver que o resultado final é muito diferente. Então agora que eu já fiz esse trabalho, eu vou começar a montar o pirulito. Então agora eu vou abrir a pasta americana. Eu já pintei, já deixei tudo coloridinho pra gente trabalhar direto. Eu vou usar aquela textura de linho para fazer o fundinho, tá? Então, se vocês não tiverem essa, pode usar outra também, não tem problema. Ô, Giovana, pega o cortador do pirulito, eu esqueci. Obrigada, viu? Aí aqui, gente, já vou passar a textura.
E essa textura é maravilhosa, não é, gente? Olha aqui, vê se dá pra ver de pertinho. Linda, né? Não, esse azul tá lindo, não tá, Maíra? Eu sempre, pra fazer esse tom de azul, eu sempre misturo o azul turquesa com o azul marinho. Então eu dou uma fechada nele e depois eu clareio. Aqui, gente, só vou passar cola, tá? Um pouquinho de cola, que é aquela colinha de CMC que eu ensino pra vocês em toda a aula minha. Gente, olha aqui, colei. Agora nós vamos montar as outras etapas do nosso pirulito. Eu vou fazer a partezinha da alga marinha. Então eu vou usar esse roxinho aqui pra gente fazer. Agora eu vou usar aquela mesma tábuazinha que eu tava pintando, porque eu vou usar o estilete. Pra não cortar meu tapetinho, eu vou fazer aqui em cima, tá? Aqui eu vou abrir pra gente cortar. Eu tenho essas tabinhas, isso aqui gente, é tábua de carne mesmo, tá? Só pra mim usar o estilete, porque aí eu não estrago o meu tapetinho. Então, vou pegar um estilete mesmo. Pode ser estilete que vocês compram na papelaria, tá, gente? Eu vou cortar minha alguinha. Bem fininha. Essa régua aqui, ela já tá tão sofrida. Mas é porque eu gosto dessa largura dela, que eu uso de medida para cobrir meu alfajor. Então, eu tenho uma dificuldade de desapegar. Eu vou cortar mais um, porque sempre arrebenta e a gente tem a reservinha, né, gente? Como o meu ar tá ligado, eu não posso demorar muito na hora que eu estiver fazendo, porque resseca e... Olha aqui, só cortei e agora eu vou tirar. Tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou passar um pouco de cola aqui na base e vou subir para lateral. Gente, pouquíssima cola. Uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas: cola demais, lambreca, estraga o trabalho e deixa grosseiro. Então aqui eu tiro sempre o excesso da cola do meu pincel para fazer isso. Aqui, agora presta atenção, gente. Vocês vão colocar ele apoiado aqui, pregar, e vai rodar toda essa alga. Deixa eu apertar mais um pouquinho que eu não apertei. Peraí. Pronto, vou rodar essa alga marinha. Lembrando que, como o ar tá ligado, eu não posso demorar, gente. Então, deixa eu rodar isso aqui com mais agilidade. Tá vendo? Olha aqui. Eu vou chegar mais perto aqui, gente, só pra vocês verem. Rodou. Fez esse efeito, aí você vai e pressiona um pouquinho, corta aqui e faz um biquinho. Isso aqui, tá vendo? Agora eu vou pegar de novo mais um, vou passar mais um pouquinho de cola aqui, bem pouquinho, e vou fazer a mesma coisa. Roda. Eu não faço todas exatamente na mesma altura, então eu corto ela um pouco menor do que a primeira e faço esse biquinho um pouquinho menor. E agora mais uma, a última, que vai acompanhar aqui essas, e o mesmo movimento, tá? E vou cortar menor. Aqui, ó, eu não passei a cola, então, olha aqui, o que eu faço, gente? Aqui eu molhei, eu vou tirar todo o excesso de cola. O meu pincel, ele só fica úmido. Aí eu vou vir aqui e vou colocar. A cola não pode ficar aparecendo, então você tem que ser discreta na hora de colocar essa aplicação. É isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Fofo, né? E agora nós vamos colocar os coraizinhos. Então, para fazer o coralzinho, eu peguei o laranja e o amarelo. Vou pegar um pedacinho de cada. Eu uso muito, vocês que me acompanham já sabem que eu uso a medida certa para padronizar todos os tamanhos. Se vocês não utilizam, pode ser uma balança de precisão, pode ser o que vocês têm costume aí.
Mas se vocês tiverem, melhor usar isso daqui. A medida certa eu vou usar essa medidinha aqui, gente. Deixa eu tirar aqui. Você contando do maior pro menor é a quinta, é a do meio. Então eu vou medir duas dessa, amarelinha. E vou medir duas laranjas, só que a outra, a sexta, da maior para menor. Isso aqui eu tô tirando só pra medir, tá? Deixa eu voltar aos comentários agora, porque se vocês quiserem perguntando. Nossa, mas esse negócio aqui me dá o baile, meu Deus. Gente, tô conseguindo não colocar vocês. Ah, pronto. Aqui, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Aí agora eu vou fazer só bolinha. Bolinha. E vou passar cola. Bem aqui na minha base, que tem esse tanto de emenda. Então, eu vou vir aqui, vou fazer essa bolinha, vou colar ela aqui, vou fazer a outra bolinha e vou colar também. Feito isso, ó, só colei, eu vou pegar pode ser qualquer ferramenta de ponta. Eu vou usar essa aqui que eu tenho, gente, olha, porque ela tem esses dentinhos que dá um efeito bem legal. E vou apertar. Assim, ó. Eu não sei, não dá pra ver o efeito. Deu, né? Tá vendo esse efeitozinho? Eu acho super bonitinho. Sandra, tem mesmo. A Fernanda já comprou lá comigo. E é muito útil, né, gente? Tem gente que gosta mais da balança de precisão. Eu tenho costume de usar esse aqui que eu acho mais prático. Então, vocês vão fazendo da forma que vocês se adaptam melhor, né? Ó, aqui eu vou colocar a laranjadinha em cima da amarela. E vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a mesma ferramenta e vou apertar. Então, a alguinha também já tá aqui. Alguinha não, coralzinho, gente. E agora eu vou colar a minha concha branca que tá pronta, que a gente já fez. Vou passar cola nela e vou colar ela na lateral. Se vocês quiserem, pode pintar essa conchinha. Minha mão tava suja de chocolate, gente. Eu vou fazer outra. Eu peguei no chocolate e ela não ficou branquinha. Então, deixa eu fazer. Se vocês quiserem, o que eu tava falando? Não tô lembrada. Ah, esqueci, gente. Pera aí que eu lembro. Ah, lembrei. Se vocês quiserem pintar a concha de perolada, fica super bonita, tá? Aqui nesse modelo eu não pintei porque eu coloquei o peixe brilhante. Então eu acho que fica muita informação. Mas se você for usar, por exemplo, a tartaruga, você pode colocar pérola brilhante. Como eu falei pra vocês no início, eu não gosto de brigar com informações. A gente tem que ter bom senso ao usar os elementos. Então eu achei mais sensato no final do resultado aqui, usar só o brilhante só no peixinho. Então esse aqui é o design do nosso pirulito. Agora nós vamos aplicar o peixinho e fazer os detalhes da água, das bolinhas. Então olha aqui, gente, eu vou colocar aqui só pra vocês verem como é que ficaria legal. Vocês podem usar ou a tartaruguinha, que também ficaria linda, tá vendo? Olha que linda, gente. Olha aí, ela ainda tem uma alturinha, fica super fofa. Eu vou usar o peixinho porque eu quero fazer as bolinhas, quero fazer o trabalho com glacê pra vocês verem como é que vai ficar legal. Então eu vou passar um pouquinho de cola no peixinho e vou colocar ele aqui. E vou apertar só um pouquinho pra ele firmar. Não, e o peixinho colorido aqui dá um efeito, olha aqui, gente. Coisa mais linda e rica. E agora nós vamos com um glacê real. Aqui eu já bati o glacê, já coloquei aqui no saquinho. Sabe que eu não uso bico de confeitar pra quase nada, eu só uso no saquinho de pirulito mesmo, de acetato não, gente, de celofane. Então pode usar ele desse jeitinho. E aqui nós vamos fazer os detalhezinhos das bolinhas. Eu começo saindo lá de baixo e vou fazendo. Não segue o mesmo tamanho, você pode fazer uma maior, as outras menores. Sabe aquelas bolinhas de água, como se tivesse uma nascente subindo? Você pode colocar elas desse jeito, saindo lá do chão. Aqui eu vou fazer uma bolinha assim, abertinha, tá vendo? E vamos fazendo, vai mesclando aí os tamanhos
e a forma como você tá. Gente, olha aqui que lindeza. Olha que lindeza. E pra melhorar, eu vou fazer um laço aqui bem lindo pra vocês verem como valoriza. Então aqui eu vou dar um laço. Eu queria uma tesourinha, Giovana, pra cortar a pontinha. Aqui, gente, eu vou puxar. Eu uso uma fita mais larguinha um pouquinho pra ficar mais bonito e valorizado. Obrigada, Giovana. Essa tesoura tá prestando pra cortar a fita? Ah, mais ou menos, tá bom. Pode deixar. Se ficar feio aqui, a culpa é da Giovana, não é minha, gente. Olha aqui, tanto que o laço fica lindo. Pronto, gente, o nosso pirulito tá pronto, tá lindo. E olha aqui, que mimo mais lindo do mundo pra você fazer pros seus clientes. Olha quanta riqueza de detalhe. E essa pinturinha que a gente fez junto aqui, olha como incrementou o detalhe do peixinho. São detalhes simples, mas que fazem toda a diferença no resultado final.